Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a síndrome coronariana aguda e o que a gente pode encontrar nesse tipo de quadro, né? A gente normalmente tem duas possibilidades ali quando a gente fala de síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio, né? Existe a possibilidade de você ter um infarto do miocárdio com alteração do segmento ST no ECG, né? Ou seja, com supra de ST ou sem a supra de ST. A gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto aí nesses slides, tá certo? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber diferenciar, né, são os tipos de síndrome coronariana, né? Então, a gente tem ali o infarto com supra de ST e o infarto, né, ou na verdade a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, tá? Porque dentro da síndrome coronariana aguda sem supra de ST, existe a possibilidade sim de ser um infarto, né, um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, mas também existe a possibilidade de ser angina instável, tá? E aí, no caso da angina instável, você está diante de um paciente que ele ainda não apresenta necrose tecidual, tá? Então, ele ainda não tem necrose do miocárdio, né? Porque quando a gente fala de infarto, o infarto ele está diretamente relacionado com a necrose do tecido, tá? Quando tem necrose, aí você já está diante de um infarto. Quando não tem, você está diante aí de uma isquemia, né? De uma situação transitória que está envolvendo ali a angina, tá? A gente vai caracterizar esse tipo de dor, nesse caso aí da angina instável, mas ela não é, ainda não configura um infarto, tá? Mesmo que possa progredir para um infarto depois, mas não configura um infarto e não altera o segmento ST. É uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST da mesma forma, tá? Quando eu penso no infarto agudo do miocárdio, normalmente você vai encontrar marcadores de necrose positivos ou aumentados, né? E esses marcadores, como é o caso da troponina, do CKMB, eles estão, então, presentes, né, no infarto agudo do miocárdio, tanto no com supra de ST quanto no sem supra de ST, tá? Quando eu penso no infarto com supra de ST, eu penso na epidemiologia dele, ele está declinando bastante, tá? Por que que ele está declinando bastante? Porque ele tem relação direta com o tabagismo, né? E também a gente pode pensar, né, que esse infarto agudo do miocárdio com supra de ST, ele envolve obstrução arterial, né? Obstrução coronariana, oclusão coronariana, tá? Então, o uso de AS e de estatinas, né, com maior frequência, também está deixando com que, está fazendo, né, com que as pessoas tenham menos quadros de infarto agudo no miocárdio com supra de ST. A gente sabe que o supra de ST ele é um indicativo, um preditivo muito forte para a gravidade, né? Então, nesse caso aí, é muito interessante que a gente está conseguindo diminuir isso à medida que o tempo vai passando com essas questões, né? A redução do tabagismo e com o uso de estatina e uso de AS ali crônico, né? Ah, e uma questão também é que o número de casos que a gente está conseguindo diagnosticar de infarto agudo do miocárdio com supra de ST acaba aumentando. Por quê? Porque a gente está fazendo maior quantidade de testes para marcadores de necrose, né? E aí acaba que a gente consegue diferenciar muito situações de angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, né? Então acaba que a maior quantidade de diagnósticos de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST está acontecendo, né? Na estrada contrária, aí, né? Na via contrária do que está acontecendo com o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, né? Então, isso aí é um ponto para a gente considerar, né? Bom, vamos pensar na etiologia do Iansest. Quando eu falo Iansest, eu estou falando do infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, tá? Então, infarto sem supra, tá? Nessa síndrome coronariana sem supra de ST, ela vai ser causada por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio pelos tecidos, nesse caso aí pelo tecido miocárdio, tá? Então ele tem a oferta de oxigênio que chega até ele e a demanda que ele precisa, né, cumprir, que ele precisa ter para manter as suas atividades. E aí existe um equilíbrio, tá? Normalmente a oferta, ela não está chegando ali na demanda. Então ele tem uma demanda aumentada, cada vez maior, porque ele está em uma situação de estresse, né? E aí você não consegue colocar o oxigênio necessário para o miocárdio nesse momento, tá? Então, isso seria ali a principal ideia relacionada ao infarto, né? Isso, quando a gente pensa nesse desequilíbrio, a gente pensa em isquemia, né? A isquemia, ela acaba gerando esse desequilíbrio, mesmo sendo transitória, mas tem um ponto que a gente consegue chegar numa necrose tecidual, justamente porque você não está tendo a oferta necessária para o tecido, né? E aí você já está falando de infarto, tá?
Esse desequilíbrio, ele pode ser gerado pelo rompimento de uma placa coronariana instável, tá? E aí você pode ter esse rompimento por uma erosão de placa ou por uma ruptura mesmo, propriamente, tá? E aí a placa que mais está relacionada com esse tipo de quadro é a placa instável, né? Aquela placa vulnerável, ou seja, é uma placa com uma quantidade grande de tecido adiposo, né? De gordura, de conteúdo adiposo, e, ao mesmo tempo, com uma capa fibrosa bem fininha, né? E essa capa fibrosa fininha, ela acaba não protegendo tanto esse ateroma, né? Não, acaba não protegendo tanto essa placa, e aí ela acaba rompendo, né? E o rompimento dessa placa pode, sim, gerar uma obstrução, e essa obstrução, ela pode ser completa, né? Como é o caso ali do infarto com supra de ST, mas ela pode ser uma oclusão ali de mais 70%, o que já seria suficiente para a gente pensar no infarto sem supra de ST, né? Então, esse seria um ponto importante da gente pensar. Outra coisa que pode acontecer é o nódulo coronariano, tá? O nódulo coronariano protruso. Isso está relacionado com calcificação, ou seja, com o processo de cicatrização de alguma lesão antiga que acabou levando a uma cicatrização, e essa cicatrização tem muita calcificação e acaba gerando obstrução de vaso da mesma forma, tá? Normalmente, quando eu falo de infarto sem supra de ST, eu não estou falando de um quadro de obstrução completa, né? Então, aqui o nódulo não está fazendo obstrução completa, mas ele é uma possibilidade aí de etiologia para esse quadro, tá? Inflamação que pode gerar, né, essa própria calcificação depois na cicatrização, mas a inflamação ela também vai afetar bastante a placa de ateroma, e essa placa pode ficar instável, né? Porque ela está inflamada, ela acaba perdendo mais, ela fica mais friável, né? E por ela ficar mais friável, ela acaba tendo maior chance de se quebrar, né? De perder conteúdo e você ter um trombo sendo formado. Isso está mais relacionado até com a etiologia relacionada ao infarto com supra de ST, porque isso acaba gerando oclusão completa do vaso. Mas se não gerar, você pode ter um infarto sem supra de ST, né? Esse seria o ponto principal aí de diferenciação. A vasoconstrição arterial coronariana, a gente vê isso muito em doenças microvasculares, como é o caso da minoca, né? Você acaba tendo uma vasoconstrição arterial muito forte e essa estenose arterial acaba também alterando bastante esse equilíbrio entre oferta e demanda no miocárdio e você gera uma isquemia. Inicialmente, o paciente vai apresentar uma angina para você, normalmente uma angina instável, né? E essa angina ela vai passar e tudo mais, mas como a gente vai ver daqui para frente, a angina instável ela tende a progredir e ficar cada vez mais frequente até que o paciente entre num quadro ali de necrose tecidual, de fato. E aí você já está falando de infarto novamente, né? O estreitamento interluminal gradual também vai acontecer nesse quadro, né, de minoca, de essa possibilidade, assim, de doença microvascular, né? Então, é uma possibilidade também de a gente encontrar nesses pacientes. E também a gente pode pensar no aumento da demanda miocárdica de oxigênio, ou seja, você tem uma maior demanda do miocárdio e uma oferta que não está chegando nessa demanda, tá? Então, isso pode acontecer em quadros de febre, taquicardia e tireotoxicose, principalmente hipertireoidismo, né? Então você tem uma demanda aumentada do miocárdio e aí ele acaba não sendo nutrido, não tendo a oferta que ele precisa ter, tá? Então, isso acaba gerando ali um quadro de diferença, né, entre oferta e demanda. Isso está muito presente também numa obstrução coronariana epicárdica fixa, tá? Vai acontecer então e você vai ter esse quadro aqui, né, de desequilíbrio entre oferta e demanda, tá? Então, isso é uma possibilidade, ok? Bom, vamos pensar na dor que esse paciente está sentindo, caracterizar essa dor, tá? Essa dor, ela pode ter pelo menos um dos três fatores que eu vou falar daqui para frente, tá? É uma dor que ocorre no repouso ou a pequenos esforços e que dura mais do que 10 minutos, eu estou falando da angina instável, né? É uma dor que é relativamente recente, por exemplo, ela está acontecendo há 2 semanas, 3 semanas, é uma dor recente, né? E é um quadro que piora a cada evento, ele fica mais intenso, ou ele fica mais frequente, ou ele fica mais prolongado, e aí você consegue, então, pensar em angina instável, tá? Porque a angina estável, a angina pectoris estável, ela não tem essas características assim, né? A duração dela é menor, ela é uma dor que já acontece há muito tempo, que o paciente vê só no esforço, né? E aí ele não vai se preocupar tanto quanto no caso da angina instável, que acontece no repouso, né? É,
Então, esse é um ponto também de diferenciação. E o quadro, normalmente, ele tende a não piorar com o tempo, ele não fica tão mais intenso ou com tanta mais frequência. Ele acontece sempre que a pessoa tem esforço. No caso da angina instável, não, né? Nesse caso aí da angina instável, a pessoa ela vai ter essa dor no repouso. Ela pode, do nada, começar a ter essa dor no repouso. Tá? E se ela estiver fazendo atividade física e ela começar a ter essa dor, a dor não melhora com o repouso. Então, é um quadro mais preocupante. O paciente vai procurar mais rapidamente aí a ajuda, né? É, no diagnóstico do infarto agudo sem supra de ST, é necessário ter marcadores de necrose, né? Então, aumentados ou positivos, tá? E aí a sua concentração vai apresentar linearidade com a gravidade. Quanto mais eu tiver esses marcadores de necrose, mais necrose eu tenho. Então, mais tecido está sendo afetado e por isso, então, eu consigo fazer essa relação direta aí entre a quantidade de marcadores e a gravidade do quadro que o paciente está apresentando, né? Ele vai ter um pico desses marcadores aí após 12 a 24 horas do início dos sintomas, né, que ele está tendo. Então, a gente pode pensar nisso na hora de fazer os exames laboratoriais, tá? É, além disso, né, essa dor torácica na angina instável, o que que ela pode apresentar, né? Ela vai ser uma dor subesternal, tá? Ela pode ser uma dor subesternal, ela pode irradiar para o ombro esquerdo, para o braço esquerdo e ou pescoço e mandíbula, então ela pode ficar no tronco e relacionado aqui à parte apendicular do corpo, mas ela pode também subir, tá? E ela pode estar presente na parte mais superior e ela vai estar presente em pescoço e mandíbula, tá? Então ela pode irradiar para esse ponto. Ela pode apresentar equivalentes anginosos também, né? Que seriam então sintomas que o paciente apresenta, mas que não tem relação direta com o quadro de angina estável, por exemplo, né? Então seriam os equivalentes anginosos, que seria dispneia, dor epigástrica, né, epigastralgia, náusea ou fraqueza, e também pode apresentar esses sintomas ao invés da angina, né? Então, o cara vai chegar para você com dispneia, com epigastralgia, ou com náusea, ou com fraqueza, e aí você vai ver ele tá tendo um quadro de angina instável, tá? Então, tem essa possibilidade. Lembrando que quando a gente fala de dor no pré-córdio, né? A gente tem que lembrar também que existe uma forma da gente fazer o diagnóstico diferencial dessas síndromes coronarianas agudas com pericardite, né? Relacionado aí à, à irradiação de dor, né? Porque no caso da pericardite, a dor, ela provavelmente ela vai irradiar para o trapézio. Nesse caso aqui, a dor não pode irradiar para o trapézio, não pode passar abaixo do umbigo. Então, tem essas características aí da dor que fazem a gente conseguir diferenciar uma angina instável ou estável de uma pericardite, né? De uma dor relacionada à pericardite. No exame físico aí relacionado a essa dor, eu vou encontrar provavelmente normalidade, tá? Mas eu posso encontrar diaforese, pele pálida e fria, taquicardia sinusal, B3 e ou B4 pode ser encontrado ali na ausculta, estertores basais, então você vai encontrar ruídos adventícios, né? E o paciente pode estar em quadro de hipertensão, isso também é uma possibilidade dentro do exame físico. A gente vai falar mais de exame físico mais para frente, mas nesse ponto aqui, né, do infarto sem supra de ST, isso daqui já seria suficiente aí para a gente pensar, tá? Bom, avaliação então do infarto sem supra de ST, o que que eu preciso fazer? Então, ela envolve o ECG, vai ser sempre pedido, obviamente, para a gente saber se é com supra ou sem supra, você tem que ter ECG, né? Detectar isquemia em repouso, tá? Então, o paciente que tem um ECG alterado no repouso, você está detectando isquemia no repouso, tá? Então, o ECG vai ser muito importante para isso. Os biomarcadores, que são marcadores de necrose, tá? Então, para comprovar ou excluir o infarto agudo do miocárdio para o meu diagnóstico diferencial, né? O teste de esforço, que seria o ergométrico, né? Para detectar isquemia miocárdica no esforço, né? Então, isso também é interessante. Se você não encontrar alteração no repouso, você vai fazer esse teste aqui para poder entender se esse paciente tem essa isquemia no esforço. E aí você pode até fazer o diferencial de angina estável com angina instável, né? Uma angiotomografia coronariana também pode ser feita para detectar obstrução significativa no repouso, tá? A gente está falando de paciente que ele está tendo um infarto
sem supra de ST, ou seja, a obstrução dele não é completa. Se a obstrução dele não é completa, eu tenho que ver em qual nível que está essa obstrução, se ele vai precisar de revascularização ou não e tal. Então, isso vai depender, isso vai definir a minha forma de atuação, né, a minha terapêutica com esse paciente, tá? Além disso, vai incluir o monitoramento clínico para recidivo da dor isquêmica. Muitas vezes o paciente sentiu a dor e ele não está sentindo mais quando ele chega para você, então você tem que monitorar ele, para ver se ele vai voltar a ter essa dor ou não, né? Se o paciente vai, se ele continuar sem a dor e os marcadores forem negativos, aí você vai prosseguir para o teste de esforço ou a angiotomografia, tá? Então você vai fazer essa sequência, por quê? Porque se ele sentir a dor novamente, você não vai pôr ele fazendo teste de esforço, né? A avaliação contínua do ECG e dos marcadores para ver se tem alterações, tá? Então você vai observar e vai ficar fazendo o ECG o tempo inteiro para ver se você encontra algum supra de ST ou não, né? Para caracterização, né, do quadro do paciente e também dos marcadores, para ver se esses marcadores estão aumentando ou não, porque lembra que 12 a 24 horas depois do infarto, você tende a ter um aumento significativo dos marcadores, e isso você vai conseguir ir observando o paciente na hospitalização, né? Se você observar alterações, aí sim você vai hospitalizar o seu paciente, porque aí sim, com certeza ele está tendo um infarto e com certeza você tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E a conduta é um pouco mais aguda, né? Um pouco mais agressivo, tá? Ahn, a estratificação de risco nesse caso, né? Então eu vou ter alguns fatores de risco importantes, né? Idade maior ou igual a 65 anos, por quê? Porque aí você está pensando, tanto em homem quanto mulher, os dois têm muito risco para desenvolver esse quadro, tá? Os homens, antes disso, têm uma possibilidade maior, né? Tem um fator de risco aumentado com relação às mulheres, mas a mulher pós-menopausa, ela também acaba tendo muito risco cardiovascular aumentado, né? Três ou mais fatores de risco cardiovascular, então o paciente que tem várias características, né, relacionadas a risco cardiovascular, história conhecida de doença arterial coronariana ou estenose coronariana de pelo menos 50%, isso já é um fator de risco muito grande, por quê? Porque o quadro dele pode desenvolver, pode aumentar ali a obstrução coronariana para acima de 70%, ele provavelmente vai ter um infarto sem supra de ST, tá? Ou até pior, né? Uso diário de AS na semana anterior pode ser um preditor aí de gravidade nesse caso, tá? Mais de um episódio de angina nas últimas 24 horas, porque isso me indica que ele está aumentando a frequência de angina que ele está tendo. Então, se ele está aumentando a frequência de angina que ele está tendo, eu posso pensar que esse paciente está num quadro de angina instável, porque ela está progredindo diferente ali do que estava sendo antes, né? Porque senão ele já teria vindo antes para mim, né? O desvio de ST de pelo menos meio milímetro também é um fator de risco, porque a gente sabe que acima de 1 milímetro de desvio, né, de desnivelamento do ST, aí eu já estou falando de infarto, então você já está tendo um desvio, mesmo que menor do que o valor de referência, isso já me chama atenção. Esse paciente tem um fator de risco aumentado, né? E os níveis de biomarcadores elevados. A gente tem níveis desses biomarcadores presentes. Mas, dentro da normalidade na população, a gente conseguiu definir um valor de referência ali. Esse paciente ele pode estar aumentando, mesmo que dentro do valor de referência, ele pode estar aumentando esse biomarcador comparativamente, ou seja, você fazendo esse controle longitudinal do paciente, você consegue identificar bem ali essa possibilidade, tá? E outra coisa, né, existem outros fatores de risco, como é o caso, né, da diabetes, disfunção renal, níveis elevados de peptídeos natriuréticos cerebrais. Então, assim, paciente que tem essas condições, ele tem mais chance, ele tem mais risco para desenvolvimento aí de doença coronariana aguda, né? E nesse caso aí, falando do sem supra de ST, também está dentro disso, né? Angina instável está dentro disso e com supra de ST também. Então, esses fatores de risco são gerais, tá? Para esses aspectos, tá? E aqui você tem um amplo espectro de morte imediata, de 1 a 10%, ou seja, 1 a 10%, tem uma distância muito grande aí entre esses valores, esses fatores, né? Então, a gente não consegue dizer muito bem com relação a esses fatores de risco que o paciente tem um aumento muito grande aí de chance de morte súbita. Até a gente sabe que tem, mas assim, não dá para dizer com certeza absoluta que com certeza isso vai acontecer com ele, mas a gente tem que ficar de olho, ficar esperto nesse paciente aí, né? Tratamento anti-isquêmico, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai envolver o repouso no leito, tá? Até porque você está observando esse paciente, você está tentando ver se ele vai desenvolver angina, se ele vai desenvolver dor torácica no repouso. Então, você tem que manter ele no repouso, né? Uso de nitratos, né? Se ele tiver realmente com essa dor, ele vai utilizar o nitrato, né? Porque o nitrato ele vai diminuir a pré-carga, então você acaba diminuindo
a demanda do coração, então a oferta menor que o coração está tendo já não vai ser tão deletéria assim, né? Beta-bloqueadores também para alívio de dor, tá? E o oxigênio inalatório, tá? O oxigênio inalatório, se o paciente estiver saturando abaixo de 90%, estiver tendo estertores ou se ele tiver insuficiência cardíaca, tá? Então, ele vai ter indicação aqui para tratamento ali, para utilizar o oxigênio, tá? O oxigênio inalatório, né? De 6 a 12 horas ali durante a observação dele, tá? O tratamento anti-isquêmico está associado à terapia antitrombótica, né? Que envolve o uso, então, de antiplaquetários e anticoagulantes, tá? Depois da utilização dessas drogas, aí eu vou ter algumas estratégias possíveis. Eu posso fazer estratégia invasiva para pacientes com alto risco, tá? Que vai envolver, então, arteriografia coronária em cerca de 48 horas após a apresentação do paciente e a revascularização coronariana, que pode envolver a cirurgia de revascularização, né, por exemplo, tá? E o tratamento, né, o manejo conservador desse paciente, se ele for um paciente de baixo risco. Aí o que que eu vou fazer? Observação constante, tá? Para ver se ele vai ter dor em repouso e alterações de ST, se elas vão reaparecer, tá? Biomarcador, se ele se tornar positivo, se ele ficar maior, tá? Se aumentar a concentração deles. E evidência de isquemia grave na prova de esforço, tá? Então, o paciente que tem baixo risco para desenvolver, por exemplo, um quadro um pouco mais agudo, né, depois disso, uma fibrilação ventricular, por exemplo, né, que é a causa de morte mais comum após um infarto agudo do miocárdio, se esse paciente não tiver um alto risco para isso, então eu vou poder fazer essa conduta aqui um pouco mais conservadora. Seria até uma conduta expectante, né, se você for parar para pensar, tá? E aí eu vou realizar a arteriografia coronária caso, né, aconteça qualquer um desses três aqui. Ou seja, se acontecer qualquer um desses três aqui, eu começo, então, uma terapêutica mais invasiva no paciente, tá? Então eu não vou direto na terapêutica invasiva, mas se aparecer qualquer um desses três, eu vou passar para terapêutica invasiva e fazer revascularização, tá? Bom, agora vamos pensar na elevação de ST, ou seja, o supra de ST, tá? O que que acontece para gerar o supra de ST? Redução abrupta do fluxo sanguíneo coronariano após a obstrução de artéria que já tinha aterosclerose. Então, uma artéria que já estava afetada pela aterosclerose, ela teve um rompimento de placa, e esse rompimento de placa, ele começou a cascata de formação de trombo, né? Então, ativou o tromboxano A2, começou a gerar essa produção, né? Essa formação de placa, né? Essa formação de trombo. Então, nesse caso aí, o que que vai acontecer? O fluxo sanguíneo foi obstruído, foi parado muito abruptamente, aí eu gero o supra de ST, tá? Então ele vai aparecer desse jeito. Essa lesão produzida, ela é produzida ou facilitada por hipertensão arterial sistêmica, tabagismo e dislipidemia, que são todos fatores ali que aparecem muito como fator de risco cardiovascular, né? Então, o paciente que tem esses três aqui, ele já tem um risco aumentado para desenvolver esse tipo de infarto, nesse tipo de síndrome coronariana aguda, tá? Então, o mecanismo envolve uma placa rota, ou seja, uma placa que se rompeu, ativa agonistas que promovem a ativação plaquetária, né? E aí eu tenho um aumento da afinidade dos receptores de glicoproteínas com as integrinas, por exemplo, né? Os receptores de adesão celular. E aí duas plaquetas acabam se juntando ali, né? E formando, então, essa agregação plaquetária que forma o trombo e aí vai obstruir o fluxo. Se essa obstrução acontece de forma abrupta, e provavelmente vai acontecer nesse caso, você está falando de coronário, né? Aí eu tenho, então, um infarto com supra de ST, tá? A extensão do miocárdio lesado, né? Ela vai depender do quê? Do que depende essa extensão do miocárdio lesado? Território suprido pelo vaso acometido, tá? Então, por exemplo, se você tiver um êmbolo, né? Obstruindo o fluxo sanguíneo ali no tronco da coronária esquerda, por exemplo, é absurdamente grave, é um território muito grande, né? Você vai pegar ali toda a lateral esquerda do coração e a face anterior dele inteira. Então, isso pode gerar uma necrose muito extensa, tá? Então, seria um infarto muito grave, por exemplo, né? O grau de oclusão vascular, né? Então, a gente sabe que essa obstrução repentina, ela acaba sendo gerada, né, por graus de oclusão vascular muito maiores, né? Se você tiver um grau de oclusão acima de 70%, você pode ter um infarto sem supra de ST, por exemplo, porque o fluxo não foi repentinamente ocluído, né? Mas aí a gente vai depender, né, desse grau de oclusão vascular para pensar na extensão do miocárdio lesado. A duração da oclusão, né? Se o paciente foi atendido antes de 20 minutos daquela oclusão, a gente já consegue
controlar bem esse nível, né, de problema miocárdico, né, que pode ser gerado, o nível de suprimento da área afetada pelos vasos colaterais, então tem pessoas que têm variações anatômicas que geram revascularizações, né, ou vascularizações colaterais ali muito interessantes, então a pessoa pode ter uma obstrução de um vaso importante, mas ele tem essa circulação colateral, é como se ele já fosse revascularizado, né, então isso acaba protegendo bastante. Se o paciente tem menos disso, acaba sendo um fator preditor de gravidade, né? A demanda de oxigênio do miocárdio afetado, então a pessoa que está tendo essa oclusão naquele momento, ele está tendo essa obstrução, se o miocárdio dele está com uma demanda aumentada, ele vai ter um maior desequilíbrio entre oferta e demanda, né, de oxigênio. Isso seria um grande problema. Mas se ele tiver com uma demanda reduzida, não tem tanta diferença assim entre oferta e demanda. Ele vai ter diferença, mas vai ser menor. Isso diminui a área lesada, né? Isso diminui a possibilidade de você lesar uma grande área ali do miocárdio, tá? Os fatores endógenos que podem promover a lise espontânea do trombo oclusivo, tá? Então, algumas pessoas têm maior tendência para quebrar os trombos, né? Para perder ali material do trombo. E tem pessoas que não. Então, a pessoa que não tem essa capacidade, né, de tirar o trombo que foi formado, ela vai ter uma lesão um pouco mais extensa do que a que tem essa capacidade, né? E isso é relacionado a fatores endógenos. Uma pessoa com um nível inflamatório muito alto, ela tende a quebrar o trombo mais rapidamente. Então, assim, tem essas capacidades, essas possibilidades, mas ao mesmo tempo também ela tende a quebrar a placa também com mais facilidade. Então, assim, são características aí específicas de cada indivíduo, né? E além disso, a adequação da perfusão miocárdica quando o fluxo for restaurado, né? Porque você vai restaurar o fluxo, aí tem que ver como que esse miocárdio vai responder, né? Como que vai acontecer essa reperfusão miocárdica, né? As manifestações clínicas do infarto com supra de ST vão ser basicamente relacionadas a uma dor na parte central do tórax, né? Não mais subesternal ou retroesternal, como era lá no infarto sem supra de ST, então é uma dor central no tórax, e ou epigastralgia, podendo irradiar para os braços, tá? Normalmente essa dor ela não vai irradiar para pescoço, mandíbula, nem abdômen e dorso. Tá? Então, é uma dor que é diferente lá da dor gerada no infarto sem supra de ST, que pode sim irradiar para pescoço e mandíbula e braço esquerdo, ombro esquerdo. Aqui você vai ter uma irradiação especificamente para a face ulnar dos braços, né? Principalmente braço esquerdo e pode irradiar para o ombro também, tá? Ela vai se diferenciar de uma angina pectoris, por quê? Porque ela vai ter uma ocorrência no repouso, né? A angina pectoris a gente sabe que está relacionada diretamente com o esforço, né? Então, e se você tem o início dessa dor no esforço, essa dor ela não vai melhorar no repouso, tá? Então tem essa característica, né? E normalmente apresenta maior intensidade e duração. Então é uma dor que dura mais de 10 minutos, ela tem uma intensidade maior, né? A pessoa tem essa sensação ali iminente de morte, tá? Que é o que a gente vai identificar nesse paciente. Ele vai estar com uma sudorese, com fraqueza, com náusea, vômito, ele pode estar, né? E também com essa sensação iminente de morte, né? Dá essa sensação no paciente, porque a dor é muito súbita, porque a oclusão é súbita também. E aí a oclusão do fluxo sendo súbita, a gente acaba tendo o infarto com supra de ST, né? Os achados no exame físico, o paciente vai estar ansioso, normalmente ele vai estar inquieto, com a pele pálida e sudorese, né? Ele normalmente vai estar tentando se movimentar no leito para tentar aliviar a dor, mas essa movimentação não ajuda em nada nesse caso, tá? Não melhora em nada a dor, né? Se o paciente tiver com hipertensão e taquicardia, ele vai ter um acometimento da parede anterior, né? Então, o cara que tem um acometimento da parede anterior, ele vai se apresentar com hipertensão e taquicardia, e o cara que tem um acometimento da parede inferior, ele tende a se apresentar com bradicardia e hipotensão, tá? Você vai encontrar normalmente B3 ou B4, hipofonese de B1 e desdobramento da B2, tá? E aí, se você encontrar qualquer um desses achados, você vai pensar em disfunção ventricular, e aí você vai ter sinais de volume sistólico reduzido nesse caso, né? Porque você tem disfunção ventricular, e aí você acaba pensando ali, né, no volume reduzido do pulso carotídeo. Então, você vai encontrar o paciente com B3 ou B4, por exemplo, significa que ele tem uma disfunção ventricular. Um outro achado que corrobora com esse pensamento seria, então, a redução do volume do pulso carotídeo, porque a sístole dele não está sendo tão efetiva quanto ela deveria ser, e aí você acaba tendo uma fração de ejeção reduzida desse coração ali naquele momento, tá? Lembrando que quando a gente tem disfunção ventricular associada a esse infarto agudo com supra de ST, é um preditor muito forte, muito importante de gravidade nesse caso, porque a gente sabe que a fibrilação ventricular é uma das principais causas, né, de morte relacionadas
associadas ali ao infarto agudo do miocárdio, né? Então, disfunção ventricular relacionada a infarto com supra de ST ou sem supra de ST é muito grave, muito sério, né? Como que é a progressão desse quadro, né? Então, você tem uma fase aguda, as primeiras horas até 7 dias relacionados ali a esse infarto, o período de cicatrização, que dura de 7 a 28 dias, e o período em que o coração já está cicatrizado, já tem fibrose, já tem até mesmo calcificação, dependendo, um período maior ou igual a 29 dias, tá? A gente deve considerar a fase temporal da progressão na análise dos exames laboratoriais, tá? Então, esses exames laboratoriais vão ser basicamente, né? Tem o ECG, que a gente já fez e vai continuar fazendo sempre, tá? E aí você vai observar, nesse caso, supra de ST inicialmente, podendo apresentar posteriormente onda Q, tá? Onda Q patológica relacionada ali ao aumento de volume da região afetada, tá? Então, aí você vai pensar em aumento de volume da região afetada, tá? Depois você vai pensar em biomarcadores de necrose, tá? E vai pensar no CTNT e no CTNI, tá? Que são as trombinas, né? Elas podem continuar elevadas de 7 a 10 dias após o infarto com supra de ST. E outro biomarcador é o CK. O CK vai se elevar de 4 a 8 horas após o evento, né? E depois ele volta ao normal depois de 48 a 72 horas. Então a gente vai observar esse marcador, né? E como que ele vai reagir, como que ele vai atuar ali no meio desse quadro clínico, tá? É, os exames de imagem cardíacos, né, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, por exemplo, a ecocardiografia bilateral, ela é um dos exames que a gente vai fazer, cintilografia, ventriculografia, são exames que a gente pode fazer, sendo a ecocardiografia a mais importante aí nesse caso, porque ela consegue ver alterações de mobilidade cardíaca, né? Os índices não específicos de necrose e inflamação tecidual, então exames laboratoriais em geral, né? Beleza. Exame de imagem, então, mais utilizado vai ser a ecocardiografia bidimensional, né? Ela vai demonstrar, então, anormalidades da mobilidade da parede miocárdica, como eu havia comentado anteriormente, né? E aí, quando a gente pensa na presença ou não dessas anormalidades, a gente consegue definir ali, fazer decisões terapêuticas para esse paciente, né? A estimativa, ela vai observar também, demonstrar a estimativa da funcionalidade do ventrículo esquerdo, tá? O que tem valor prognóstico, porque o paciente que tem uma disfunção ventricular esquerda importante, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca em resposta, né, a essa disfunção, tá? Se houver disfunção, aí eu vou indicar, então, o tratamento com o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que seria um medicamento utilizado nesse caso. Ele vai observar também a existência de infarto de VD, né, que pode ser, pode ser que não apareça tão bem assim no ECG, então a ecocardiografia bidimensional, ela vai demonstrar isso melhor, tá? Ela pode demonstrar aneurisma ventricular, derrame pericárdico ou trombo no ventrículo esquerdo, tá? Então é bem interessante você fazer a ecocardiografia bidimensional como até mesmo exame de triagem, principalmente se você não tiver a possibilidade de fazer um ECG bem feito. Nesse caso, você vai recorrer à ecocardiografia bidimensional, tá? Abordagem no pronto-socorro, né? Então, o paciente chegou lá de SAMU, é importante lembrar que a pessoa ela deve ter essa consciência, né? De que se ela sentiu alguma dor torácica diferente, que ela procure imediatamente o atendimento, tá? O mais rápido possível, porque esse tempo de demora para procurar o atendimento, ele pode ser um preditor muito, muito importante de prognóstico ruim, tá? Então, o paciente ele deve entender que se ele tiver com uma dor torácica estranha, vai para o pronto-socorro, vai para a UPA, vai procurar o atendimento, justamente porque isso, na verdade, né, o tempo ele é muito importante aí nesse fator, né, nesse ponto, tá? Ele é um fator muito importante nesse ponto, tá? No atendimento no pronto-socorro, o que que vai ser feito? Vai controlar a dor torácica, tá? A gente vai controlar essa dor torácica por meio de nitroglicerina, normalmente nitroglicerina sublingual, tá? Até 3 doses de 0,4 mg, com 5 minutos de intervalo entre cada dose, tá? Se essa administração não der certo, né, não funcionar para controle da dor, você pode pensar, né, numa administração da nitroglicerina intravenosa, tá? Aí você vai considerar ela basicamente, né, numa recidiva de dor torácica, ou seja, a pessoa usou a nitroglicerina, melhorou, mas voltou a ter a dor, ou mais alterações do segmento ST ou do segmento T, tá? E aí você vai pensar nessa possibilidade da nitroglicerina intravenosa, tá? A gente não vai utilizar a nitroglicerina em pacientes que têm uma PA muito baixa, abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou também pessoas que têm a possibilidade de ter infarto de VD, tá? Aí a gente também não vai fazer o uso desse medicamento, tá? O que que a nitroglicerina sublingual, né, via oral também pode gerar, né? O que que ela pode fazer? Ela vai reduzir a pré-carga, porque ela reduz o retorno venoso,
tá? Reduzir pré-carga nesse caso é bem interessante, bem importante, porque vai diminuir a demanda do miocárdio, né? E se eu diminuo a demanda do miocárdio, a minha oferta não fica tão distante assim do que ela deveria estar, né? E aí você acaba aumentando também a, a oxigenação cardíaca, porque a nitroglicerina ela vai gerar uma vasodilatação das artérias coronárias, o que facilita bastante, né, a perfusão aí do miocárdio, tá? Então você vai aumentar a oferta e vai diminuir a demanda do miocárdio, gerando um nível de equilíbrio ali, né? E a gente sabe que a dor torácica, nesse caso, ela é transitória, ela está acontecendo por conta desse desequilíbrio entre oferta e demanda ali do miocárdio para oxigênio. Se você tira esse desequilíbrio, você acaba tirando a dor. Essa é a ideia da nitroglicerina sublingual, né? Outro medicamento que pode ser utilizado é o beta-bloqueador, né? Então, o beta-bloqueador também vai ter um efeito importante aí nessa fase aguda, porque ele pode ser utilizado para alívio da dor também, tá? Além disso, você tem que identificar os candidatos à terapia de reperfusão urgente, né? Então, vai fazer essa triagem, né? Vai ver quais pacientes que estão ali naquele momento que precisam mais ali de uma reperfusão urgente. A triagem dos pacientes com menor risco para um setor apropriado, então vai enviar esse paciente para um setor apropriado. Por exemplo, o paciente que precisa ficar numa observação, né, e ele tem baixo risco, eu vou tomar uma conduta conservadora com ele de observação, então eu vou mandar ele para outro local. Ali, né, no momento ali na emergência, é o local, então, de tratar os doentes mais graves, tá? De dar esse atendimento mais rápido para os doentes mais graves e monitorar os doentes que estão num quadro ali de menor risco, né? E evitar alta inadequada de pacientes com infarto com supra de ST, né? Então, fazer bem essa abordagem com o paciente, tá? Além disso, eu devo fazer o AS oral, tá? Inicialmente vai ser o AS mastigado, 160 a 325 miligramas, você vai dar um baque ali de AS nesse paciente e depois fazer a administração diária via oral de 75 a 162 miligramas. A gente viu que isso é um fator muito importante na proteção contra esses quadros aí de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, que costumam ser bem mais graves, né? Então, o uso de AS e de estatinas em pacientes que têm ali um quadro de dislipidemia, né, e hiperlipidemia, a gente vai fazer então o uso desses medicamentos para como fator protetor de fato, né? Aqui a gente está falando de uma abordagem mais aguda, mas isso também vai fazer parte depois na vida desse paciente, tá? Além disso, se o paciente estiver em quadro de hipoxemia, ou seja, com saturação abaixo de 90%, a gente vai fazer então o uso do oxigênio, né, seja pelo catéter nasal ou pela máscara, 2 a 4 litros por minuto nas primeiras 6 a 12 horas na abordagem desse paciente, tá? A farmacoterapia envolvida nesse caso seria relacionada a agentes antitrombóticos, tá? Porque esses agentes eles vão manter a artéria associada ao infarto desobstruída, né? Vai manter a patência dessa artéria, né? E aí esse efeito, né, no nível ali de atendimento invasivo, né, a gente pode pensar então numa associação de agentes antitrombóticos e reperfusão, né, revascularização, né? Então seria uma associação possível. Inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque eles vão reduzir a disfunção ventricular, e a gente sabe que a fibrilação ventricular é um grande risco, né, para o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio. A gente precisa saber, né, qual o nível de extensão da lesão desse paciente, se o ventrículo dele foi muito afetado, né, se ele está com uma sobrecarga ventricular muito importante, a gente tem que, então, introduzir o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ele tem essa função de reduzir a disfunção ventricular, tá? Então é muito importante. Os beta-bloqueadores também, tá? Eles têm alguns efeitos agudos e depois ele vai ser utilizado também a longo prazo, né, para esse paciente, como fator protetor, tá? Mas os efeitos agudos dele, então, ele vai melhorar a relação entre oferta e demanda do miocárdio, tá? E aí ele acaba reduzindo a dor por conta disso. Reduz a extensão do infarto também, então é muito interessante a gente utilizar ele a médio e longo prazo também nesse sentido, e diminui a incidência de arritmias ventriculares graves, né? Então, é mais um fator protetor para complicação mais comum aí do infarto, principalmente o infarto com supra de ST, tá? Essa imagem aqui eu coloquei para a gente poder fazer um comparativo, né, entre as lesões que a gente encontra em cada tipo de síndrome coronariana, tá? Então, essa primeira imagem aqui relacionada com a angina estável, né? Então, aqui o paciente ele vai apresentar uma dor retroesternal que inicia com esforço, cessa com repouso, né? Ou com nitrato, então vai melhorar com nitrato isso daqui, tá? Com uma duração de cerca de 10 a 15 minutos e ela é previsível. O paciente sabe que toda vez que ele faz determinada atividade, ele sente aquela dor, que vai acontecer aquela dor, então ela é previsível. Angina estável. Essa placa, ela é uma placa que contém essa característica, você vê que não tem uma oclusão, uma obstrução importante ali
do vaso, né? Uma obstrução completa, tá? E aqui você vai ter uma obstrução que, se ela chegar a 70%, ela pode causar um infarto, né? Pode causar um problema, normalmente sem supra de ST, tá? Então, aqui nesse caso, no ECG, a gente vai ter, então, a onda T negativa e simétrica, e desnivelamento de ST pode aparecer também, que tá demonstrando nesse quadro para a gente, tá? Os marcadores cardíacos, né? Ou seja, os marcadores de necrose são negativos nesse caso. Tratamento para esse tipo de dor seria o uso de nitrato, beta-bloqueador para alívio da dor também, bloqueador do canal de cálcio, AS e estatina. Seria o combinho ali de medicamentos que a gente pode utilizar para esse paciente. Quando a gente pensa no paciente que está apresentando uma angina instável, ou seja, uma dor retroesternal, de início recente progressiva, né? Ou seja, que vai piorando, né, à medida que ela vai acontecendo, que inicia no repouso ou em pequenos esforços e não cessa com repouso, com uma duração menor do que 20 minutos e imprevisível, o paciente não sabe quando ela vai acontecer, ela é de início súbito, então eu estou diante desse tipo de trombo aqui, olha, estou diante então de um quadro em que o paciente tem uma obstrução, né, ali gerada por uma placa aterosclerótica, mas eu já tenho informação de trombo, porque essa placa ela já se quebrou, ela já teve uma erosão, então aqui eu formei o trombo, tá? Essa seria o quadro ali de angina instável, né? O ECG dele pode estar normal, tá? Mas ele também pode ter um infradesnivelamento do ST, persistente ou transitório, persistência de onda T negativa, tá? Marcadores séricos, nesse caso, vão estar negativas também, né? Porque a gente está falando de angina, a gente não está falando de infarto, tá? E o tratamento seria nitrato, beta-block, bloqueador de canal de cálcio, AS, estatina, clopidogrel e heparina, também para a gente pensar ali na manutenção, né, da luz desse vaso, tirando esse trombo, né? Com muito cuidado, obviamente. O infarto sem elevação do ST, o que que eu vou ter? Uma dor retroesternal súbita, né, de início súbito, ou precedida por angina instável. Então, a angina instável pode evoluir para esse quadro, tá? Duração acima de 20 minutos, que a gente sabe que a diferença em termos de duração de angina para infarto é o tempo, né? Então, essa diferença é muito importante, né? Acima de 20 minutos, você provavelmente já tem necrose. Abaixo de 20 minutos, você provavelmente pode não ter necrose, tá? Então, e o que caracteriza o infarto em relação à angina é a necrose, né? Essa dor ela não melhora com repouso nem com nitrato inicialmente, tá? Aí você tem então um ECG que pode estar normal ou ele pode ter um ínfilo de ST persistente ou transitório, persistência de onda T negativa. Marcadores de necrose vão estar positivos, e o tratamento vai ser com nitrato, com beta-block, bloqueador de canal de cálcio, AS, estatina, clopidogrel e heparina, o mesmo tratamento aqui da angina instável, tá? E num quadro de infarto agudo com o supra de ST, eu tenho uma dor com duração de 20, maior do que 20 minutos, não melhoro com repouso nem com nitrato. Aí eu tenho um supra de ST, presença de onda QS ou Q patológica, né? Então é um quadro diferente aqui dos outros. Os marcadores séricos vão estar positivos, você já tem necrose. Olha o nível de obstrução, né, desse trombo, né? Então, um trombo oclusivo gerou uma alteração muito rápida de fluxo sanguíneo, então por isso a pessoa acaba tendo um supra de ST, né, o que a gente observa. O tratamento com nitrato, beta-block, bloqueador de canal de cálcio, AS, estatina, clopidogrel e heparina. Aí você pode adicionar um IECA, se necessário, e intervenção coronariana percutânea primária ou fibrinólise, porque esse paciente ele precisa da desobstrução dessa coronária. Então, aí é um tratamento mais invasivo, é um paciente de alto risco, né, alto grau de risco, então você vai fazer o tratamento invasivo com ele, tá? Então, olhando de forma comparativa para esses trombos e para essas apresentações aqui de aterosclerose, a gente consegue entender melhor como que acontece cada um desses casos, né? E relacionar com o ECG e relacionar com a clínica que a gente está encontrando, né? Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí se esse vídeo te ajudou a entender mais essa matéria. Lembrando que esse vídeo é feito por um estudante, então eu utilizei uma bibliografia específica para estudar, e aí vocês podem utilizar essa bibliografia da mesma forma, né? Utilizei o Harrison, né, o Tratado de Medicina Interna do Harrison, na 20ª edição, para fazer esse vídeo, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu!